Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um bloco de resolução de questões do Sebrasp. E agora a gente vai falar de uma das coisas que o Sebrasp gosta muito, que é conectivos. Se tem uma coisa que o Sebrasp gosta de cobrar de vocês, como a gente já vem conversando faz um tempo, são esses elementos textuais, né? Elementos que geram modificações, que auxiliam na construção do texto, que auxiliam na forma como as informações serão apresentadas. Então, conectivos é sempre muito importante. Lembrando para vocês que aqui a gente considera conectivos três coisas básicas dentro dessa visão do próprio Sebrasp, tá, gente? A gente trabalha com conectivos ligados à ideia das conjunções, então é cobrado duas vezes, né? Assim, porque aparece tanto quando a gente está falando sobre morfologia, tanto quanto, né, no caso, quanto quando a gente está falando sobre essas trocas de conectivos, e esse é um tipo de questão que eles gostam muito, né, de apresentar a troca, ou então apresentar o valor semântico que aquele conectivo traz, contribuindo para essa construção textual, certo? Além disso, a gente considera como conectivos as expressões conjuntivas, né, assim, ou adverbiais, e consideramos ainda, em muitos momentos, as preposições. Preposição é menos cobrada nesse sentido dentro do Sebrasp, ainda que seja cobrada de vez em quando em algumas outras bancas, né? O que acontece? As preposições, elas têm valor, não têm valor sintático nenhum, ainda que elas sempre vão introduzir um termo que está subordinado a outro termo, mas elas mesmas não desempenham função sintática. É a expressão que ela introduz que desempenha essa função. Mas ainda assim, as preposições elas apresentam valoração semântica. E muitas vezes as bancas, como eu disse, bem pouco comum no Sebrasp, tanto é que a gente não tem um tópico para isso, eles vão perguntar ali o valor semântico de uma determinada preposição, qual a noção que ela vai trazer, como é que ela contribui, certo? Aqui a gente vai falar muito sobre expressões e muito sobre conjunções, que é aquilo que é mais cobrado de vocês. Tá preparado por aí? Tá preparada? Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima aqui, então. Vamos lá. Primeira questãozinha, nós temos o seguinte. Sim, vou fazer um pequeno parênteses importante. Eu fiz os recortes do texto para a gente não ter que ficar voltando no texto o tempo inteiro, né? Como as coisas vêm indicadas, e a gente vai conversar um pouco sobre como essa indicação é feita hoje, a gente volta no texto, lógico, na hora da prova, mas aqui para a gente não ficar voltando o slide o tempo inteiro, eu trago o trecho importante ali, então tá falando, ó, por exemplo, aqui ele fala sobre primeiro parágrafo, e a gente já vai falar sobre essa modificação que aconteceu nos últimos tempos aí no Sebrasp. Então ele tá falando aqui sobre o primeiro parágrafo, esse trecho aqui em cima, entre aspas, é o primeiro parágrafo do texto, certo? Só tem algumas questõezinhas um pouco mais para frente, se não me engano são 3 itens, que os 3 eram sobre conectivos e sobre o mesmo texto. E aí eu trouxe o texto, que não é um texto tão grande assim. Fechou? Na hora da sua prova, você retorna ao texto, naquele ponto específico, e aí eu vou lembrar algumas coisas importantes para vocês aqui. Fechou? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Muitas regiões do mundo, inclusive o Brasil, estão vivendo o chamado paradoxo verde, expressão cunhada pelo economista alemão Hans Werner Sinn, para se referir a como políticas climáticas mais restritivas podem exercer pressão crescente sobre os preços de energia e ter efeitos indesejáveis, por isso que é um paradoxo, como incentivar a antecipação da extração e produção de combustíveis fósseis, acelerando, portanto, as mudanças climáticas. No primeiro período do primeiro parágrafo, o vocábulo como, então vamos lembrar aqui uma coisa importante, esse aqui é o primeiro período, tá, gente? Como é que a gente identifica um período? Inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto forte. Ponto forte pode ser tanto ponto final, exclamação ou interrogação. A reticência, né, as reticências elas vão funcionar também, mas tudo vai depender do próximo período. Se o próximo período começar, né, a próxima frase começar com letra maiúscula, então significa que encerrou. Se começar com letra minúscula, não encerrou, e aí é só uma modalização, digamos, estilística, né, se é diferente. A modificação que a gente percebe e que a gente encontra nesse tipo de item aqui é que antigamente, e a gente ainda vai encontrar isso, depende muito de quem está elaborando o texto, vem a indicação da linha. Hoje há uma preferência pela indicação do período dentro do parágrafo, por quê?
para evitar que, por algum processo, que seja um processo de revisão, de formatação, as linhas se modifiquem e aí a banca seja obrigada a anular o item. Por exemplo, indicar que uma palavra está na linha 4 e ela está na 5 por conta da formatação. Então, para evitar que isso aconteça, agora esse é o atual expediente preferido, tá? Então, ó, o vocábulo como, em sua última ocorrência, introduz exemplos de políticas climáticas mais restritivas. Vamos voltar lá no texto, então. E a gente tem, ó, muitas regiões, paradoxo, expressa para se referir a como políticas climáticas mais restritivas podem exercer pressão crescente sobre os preços de energia e ter efeitos indesejáveis, como incentivar. Então, é esse como aqui que a gente quer. O que vai acontecer? Ele afirma que introduz exemplos relacionados a políticas climáticas. E, na verdade, o item está incorreto, né? Podemos conferir aqui, o item está incorreto. Por quê? Porque, na realidade, são exemplos de efeitos indesejáveis causados dentro desse paradoxo verde aí, causados pelas políticas. Mas está relacionado, ó, com efeitos indesejáveis e não com políticas climáticas, certo? Então aqui, ó, o erro desse item, o que faz estar errado, é a referência a quem se refere determinado elemento, certo? Então essa referência, você precisa ficar atento também aí, porque o como é muito tranquilamente utilizado como forma de exemplificação, com o mesmo valor de por exemplo, tanto é que a gente não recomenda o uso da expressão como, por exemplo, porque ela é redundante, né? E ainda assim, né, a gente pensando dessa forma, ele introduz exemplos. Só que exemplo de que é que faz com que esse item esteja incorreto. Fechou? Bora que só bora para a próxima? Então, vamos para frente. Vamos lá. Questão 2. No futuro, grandes nomes da indústria de O&G, de Oil and Gas, né, assim, de óleo e gasolina, podem ser conhecidos como aqueles que negligenciaram a ciência e não enfrentaram o desafio da emergência climática quando ainda tinham tempo. Por outro lado, podem aproveitar a já estreita janela de oportunidade para liderar uma nova economia cada vez mais eficiente, interconectada e limpa. No texto, a expressão por outro lado, então ela está bem aqui, vamos destacá-la aqui bonitinho para vocês, ó. Está bem aqui, por outro lado. Introduz uma ideia que contrasta com a ideia expressa no período anterior. Esse item está correto, porque olha só o que ele vai dizer aqui para a gente, ó. Vamos dar uma analisadinha aqui. Eles podem ficar conhecidos porque, né, como sendo aqueles que negligenciaram, ou então eles podem aproveitar essa janela e liderar, ou seja, eles podem tanto negligenciar quanto fazer um efeito positivo, ou seja, a ideia aqui trazida é negligenciar é negativo, liderar essa nova forma de produção de energia é positivo, então há uma contraposição, há um contraste entre as duas ideias, certo? Então, contrasta, nesse caso aqui, tem valor de contraposição. Então, contrapor alguma coisa é extremamente interessante, e aí você trabalha com essa noção de, por um lado, uma coisa, por outro, outra coisa, certo? E aí, inclusive, poderia ter sido usado dessa forma, não foi por escolha do autor, né? Mas segue o baile. Bora para a próxima? Vamos lá. Terceira questãozinha. Pega comigo aqui, ó. Emissões evitadas hoje tornam menos arriscada a necessidade de medidas drásticas, ainda não suficientemente desenvolvidas, como projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono e de tecnologias de emissões negativas, NET, né, ou NET, comumente citados em anúncios de empresas do setor de O&G. Ademais, quanto mais cedo sofrermos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo, teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos. No segundo período do segundo parágrafo, é esse aqui, ó, começa com ademais, que é inclusive a palavra que a gente quer. O vocábulo ademais é empregado para reforçar e retomar o argumento apresentado no período imediatamente anterior. Esse item vai estar incorreto porque você vai guardar aí na sua cabeça uma informação importante
a ideia de que ademais é um elemento que apresenta necessariamente um valor aditivo, tá? Então você percebe duas coisas importantes. Ele está afirmando no período anterior que nós não temos medidas suficientemente desenvolvidas, ou seja, ainda não temos como resolver esse problema de forma imediata. Além disso, é muito ruim, é como se ele colocasse um além disso, tá? É muito ruim que nós já comecemos a sofrer os impactos dessas mudanças climáticas, porque isso vai significar mais tempo sofrendo esse tipo de impacto. E aí, como são mudanças climáticas, o planeta acabando antes. Seria basicamente essa ideia, tá? Então, quando a gente trabalha aqui com essa noção do AD+, você pode colocar aí, né? Você pode anotar. Tenha um caderninho para as dicas do Bola de Fogo aqui junto com vocês. Esse AD+, tem o mesmo valor de além disso. Então não é uma retomada, é uma continuidade, tá, gente? Não reforça e retoma, mas apresenta uma noção de continuidade. Fechou? Tanto é que você já, já condicionou, principalmente se você estiver estudando redação aí para o seu concurso, é muito comum que o segundo parágrafo de desenvolvimento, ou seja, o terceiro parágrafo do seu texto, seja introduzido pelo AD+, que também pode ser utilizado como ele fez ali, no meio do parágrafo, para dar essa noção de continuidade. Bora? Bora para a próxima, vamos junto. Emissões evitadas hoje tornam menos arriscada a necessidade, a gente já leu isso até aqui, né? Ademais, quanto mais cedo sofrermos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos. Nesse sentido, já vou marcar aqui o nesse sentido porque é o nosso objetivo nessa questão, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Mais do que metas de emissão zero em 2050, são necessárias ações imediatas nos próximos anos para reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa. No terceiro período do último parágrafo, este é o último parágrafo, a expressão nesse sentido estabelece um vínculo, ligando ideias, certo? Entre o conteúdo do período anterior, do período que ela introduz, e dos dois primeiros períodos. É bem corretinho isso aqui, né, gente? Porque quando você diz nesse sentido, a retomada, ela vai funcionar, então veja só, ó. O que é o nesse? O nesse é o em mais esse. É como se fosse em esse sentido, tá, gente? Mas é como se fosse, não estou dizendo que é para você escrever em esse sentido, pelo amor de Deus, tá? O que acontece? O esse é um pronome demonstrativo de retomada anterior. Então é um pronome que a gente chama de pronome anafórico. O que significa dizer que estamos diante de um pronome anafórico? Ele retoma informações que são informações anteriores. E aí o que tem antes dele? Os dois primeiros períodos. Então, nesse sentido, no sentido do que eu afirmei antes, eu preciso pensar que as emissões evitadas hoje são mais importantes, né? Por quê? Porque eu não tenho uma tecnologia ainda suficientemente desenvolvida, como ele diz no texto, e o sofrimento iniciado hoje é muito maior do que o sofrimento iniciado no futuro. Por isso que eu preciso resolver hoje. Consegue entender? Pegou? Então, essa questãozinha automaticamente está correta. Questãozinha não, porque o Sebrasp nunca tem questãozinha, né? As questões do Sebrasp são lindas, maravilhosas, e é isso. Eu sou sebraspiano, já falei isso para vocês. Beleza, gente? Deu para entender o porquê? Nesse sentido levando tudo isso que eu afirmei antes em consideração, eu preciso modificar o cenário hoje. Bora? Bora para a próxima. Vamos lá. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. No último período do último parágrafo, eu trouxe só o período, porque o parágrafo era gigantesco, a substituição do conector, portanto, então aqui você vai, para você que gosta de decorar, agora é o momento, hein? Pela expressão além disso, manteria a coerência das ideias, ou seja, traria o mesmo sentido, né? Faria com que as coisas fizessem sentido.
Então a gente teria o seguinte, ó, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, além disso, como importante. Esse, portanto, o que vai acontecer? Você vai anotar isso aí e você vai se relembrar, porque é batatinha. Quando nasce, esparrama pelo chão, tá, gente? Aqui, ó, o portanto é uma conjunção, a gente chama de conjunção coordenativa, certo? Então é uma conjunção coordenativa conclusiva. Então ela pega informações anteriores e introduz, ela não pega, né, no caso, ela introduz informação que gera uma relação de conclusão lógica com relação a tudo aquilo que veio antes, né? Então, quando você trabalha com portanto, ele não consegue ter outro sentido que não o sentido de conclusão. Não tem, tá? Inclusive, vale a pena lembrar para vocês que a gente tem encontrado com muita frequência em redações, entretanto, contanto sendo usado com valor de portanto. Não é. Entretanto e contanto são adversativas, é outra coisa, tá? Ali eu tenho uma conclusão. O além disso, você consegue, tenho certeza, perceber muito claramente que ele funciona como um elemento de valor aditivo. É uma adição, ou seja, aquilo que a gente chamou ali também lá em cima, né, de continuidade de sentidos, né? Então, se eu tenho continuidade de sentidos, eu não estou diante da mesma coisa de uma conclusão. Então, eu tenho alteração de sentidos. Por isso que esse gabaritinho é incorreto, certo? Pegou essa ideia? Então, a ideia basicamente é, se o portanto é conclusivo e o além disso é aditivo, não tem como fazer essa troca. Fechou? Bora para a próxima? Aqui é o textinho que eu te falei, não é um texto muito grande, mas que vão ser 3 itens sobre ele, por isso que o texto está inteiro aqui, tá? Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado é corroborado é confirmado, né? Desculpa, gente. Beber uma água. Pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Ok. Por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Citam-se, por exemplo, a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumo importantes, certo? Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Ao contrário, se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como um fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no Brasil. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. Então, é o texto daquela questão anterior, que a gente, no final das contas, olhou só o processo, que eu queria falar sobre o portanto, e aí a gente tem agora itenzinhos, certo? E aí a gente vai pensar algumas coisas que também dá para resolver sem voltar no texto. Veja só. As expressões por outro lado e por sua vez introduzem contrapontos argumentativos. O que é contraponto argumentativo? Contraponto argumentativo seria um contra-argumento, ou seja, um argumento contrário. Então a gente trabalha com a ideia aqui de contra-argumento, que é a mesma coisa de argumento contrário. O por outro lado é muito facilmente marcado com isso, né? Então ele tem um valor de contraste o tempo inteiro que ele aparece, porque é por um lado e por outro lado, certo? Não faz sentido você dizer a população gosta de flores, por outro lado, ela compra flores. Não faz sentido. Seria, a população gosta de flores, por outro lado, não compra flores. E aí você teria esse contraponto de uma espera mais lógica na relação, tá? E aí o por sua vez, né,
Aí o por sua vez também é muito corriqueiro, mas eu vou voltar lá para vocês verem. E a gente tem, ó... Ixi, eu me perdi. Onde é que é o por sua vez? O por sua vez fica no primeiro período do último parágrafo. Vai precisar voltar um. A construção de uma malha eficiente e abrangente surge, portanto, como importante desafio a ser... Uai, Wagner. Primeiro período, Wagner. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância. Olha aqui o valor de contraste. Por quê? Imagina-se que vai gerar uma diminuição e não se gera. Então aqui, ó, eu tenho mais uma vez uma relação de contraste. Por isso que nós vamos poder afirmar que esse item é correto. Beleza? Deu para entender? Então é assim, esperava-se, tem valor adversativo, né, mais próximo do valor que a gente entende como adversativo. Era para ser alguma coisa e acaba sendo outra. Fechou? Vamos lá. A expressão ao contrário, segundo período do último parágrafo, estabelece uma oposição, ó, oposição à ideia de que a limitação imposta pela escolha das variáveis restringe a relevância dos testes. Vamos lá. Então, ó, segundo período do último parágrafo. Segundo período do último parágrafo começa aqui, ó. Então, ó, essa constatação vem daqui até aqui, o segundo período, tá? Ao contrário, então essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Ao contrário, se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de garantir. Então, olha só o que ele diz. O ao contrário ali estabelece uma oposição à ideia de que a limitação imposta pela escolha das variáveis restringe a relevância dos testes. Perfeito. Por que esse item também será considerado correto? Porque a ideia é a seguinte, essa noção de que a escolha dessas variáveis é limitante se comprova errada quando eu mostro que dá para utilizar esses resultados pensando em um maior investimento nos gasodutos brasileiros. Essa é a ideia. Fechou? Vamos lá então para a próxima. Ó. No segundo período do segundo parágrafo, o vocábulo embora introduz oração que se classifica como uma adverbial consecutiva. Nem volta lá, tá, gente? Consecutiva é consequência. É a mesminha coisa de consequência. E aí, quando você tem uma noção de embora, se você quiser voltar lá para ver, a gente vai voltar, o embora apresenta uma noção de contraposição. Ou seja, é um contraponto. Embora, vou voltar lá para vocês verem, ó. Por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis para controle. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Por que aqui a gente vai entender, então, esse item como incorreto? Porque não é uma consequência, é uma contraposição, ou seja, mesmo tentando incluir a maior quantidade possível de variáveis, nem todas elas foram incluídas. Então ela é uma concessiva e não uma consecutiva. Consequência seria, foram incluídas tão poucas variáveis que o resultado é desprezível, por exemplo. Então aqui, ó, não é uma consequência e é uma concessiva. Meu Deus do céu, o que eu escrevi aqui? Meu Deus, fiquei doido. É uma concessiva, tá, gente? O que é uma noção de concessão? Né? Essa noção de concessiva, ela trabalha com uma oposição leve, ela não é capaz de fazer com que as coisas deixem de acontecer por conta dela, tá? Ou seja, não são todas as variáveis mesmo tentando colocar a maior quantidade. Fechou? Bora para os dois últimos? Vamos junto aqui e misturado. Vamos lá. Subsequentemente, a autarquia passou por mudanças que diversificaram suas funções, ampliaram a abrangência dos programas executados, ao mesmo tempo em que o volume de recursos aumentou. Os sentidos e a correção gramaticais seriam mantidos se, no segundo período do primeiro parágrafo, que é esse,
o vocábulo que, logo após mudanças, esse vocábulo que aqui, ó, logo após mudanças, fosse substituído por nas quais. Olha só. A ideia aqui é de que esse quezinho é o que nós chamamos de pronome relativo. Ele está substituindo mudanças. Mudanças diversificaram suas funções, tá? Essas mudanças, né, diversificaram as funções da autarquia, no caso. Se eu colocasse aqui um nas quais, estaria errado por um motivo simples. Porque veja que esse que não tem uma preposição aqui, ó. Não tem preposição aqui. Mudanças em que foi investido muito tempo. Aí sim, mudanças nas quais foi investido muito tempo. Ok, perfeito. Mas nesse caso, o que sozinho não pode ser substituído por nas quais. Por quê? O nas quais e o nos quais, né, assim, sempre que você tiver a ideia de nas quais e nos quais, o que vai rolar? Você vai pensar que eles são sinônimos de em que, e aí você precisa fazer só a concordância, certo? Esse gabaritinho, então, como poderíamos imaginar, né, como eu vim explicando, está incorreto. Fechou? Vamos para a última? Vamos lá. Última questãozinha, super feliz. Vamos lá. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 18,3% dos jovens de 14 a 29 anos não concluíram alguma das etapas da educação básica, seja por abandono, seja por não ter frequentado a escola. No primeiro período, a expressão seja, ou seja, meti mais um seja, hein? Essa expressão aqui, ó, seja por abandono, seja por nunca terem frequentado, é empregada para coordenar com sentido alternativo duas causas atribuídas ao fato de jovens de 14 a 29 anos não concluírem alguma das etapas. Então, ó, eles não concluíram por abandono ou por nunca terem frequentado. Ou seja, são duas opções e realmente é uma noção de alternância. Mas alternância aqui é no sentido de há duas possibilidades, não concomitantes. Elas não podem ser, inclusive, concomitantes, né? Por que elas não podem ser concomitantes? Porque se a pessoa nunca frequentou, ela não pode ter abandonado, tá? Então, há duas possibilidades. Esse item está correto. Inclusive, essa conjunçãozinha aqui, ó, esse par, né, de seja, quer, ora, ou, o seja, é chamada de conjunção correlativa, tá? Se aparecer esse nomezinho para vocês aí, está correto, porque significa dizer que ela sempre vai aparecer em pares, né? Assim, é uma conjunção construída em pares, e aí você consegue fazer. De boa, meus jovens, bora que só bora para a próxima, porque acabou essa aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo, um queijo, valeu demais, galera, e é isso. Fui!